Olá, galerinha! Dando continuidade à divisão celular, hoje nós vamos trabalhar com a meiose. Então, coloco para vocês aqui algumas características. A primeira delas é que eu vou ter a meiose envolvida na produção de células reprodutoras, na produção de gametas, que são células que têm um material genético reduzido. Então, por esse motivo, se a finalidade é produzir células com material genético reduzido, esse processo de meiose ocorre somente com células diploides. Então, nesse processo, nessa meiose, nós vamos ter formação de células geneticamente diferentes da célula mãe. Galera, nós vamos ter aqui uma célula diploide formando 4 células haploides, ou seja, 4 células com material genético diferente do material genético que nós encontramos na célula mãe. E a meiose é dividida em 2 etapas. Nós vamos ter a meiose 1 e a meiose 2. Só que nós vamos dar uma ênfase maior ao estudo da meiose 1, porque muitos pontos diferentes serão colocados para vocês do que nós encontramos lá no processo de mitose, ok? Então, aqui, antes de analisarmos, antes de estudarmos as suas fases, as 4 fases da meiose 1, as 4 fases da meiose 2, nós vamos ter aqui uma visão geral do processo. Então, para isso, eu coloquei para vocês essa imagem. Galera, vocês são sabedores, todos vocês são sabedores que antes de iniciar qualquer divisão celular, antes de iniciar a mitose, antes de iniciar a meiose, a célula passa pela intérfase, que antes era chamado de período de repouso. Hoje nós sabemos que é o período onde a célula mais trabalha. Então, galera, a intérfase é dividida em 3 fases: fase G1, fase S e fase G2. A fase S, ela é muito falada, é muito cobrada, pois é o período onde a célula vai duplicar o seu material genético. Então, coloco para vocês aqui essa célula inicial que apresenta 4 cromossomos simples. Esses cromossomos, ao passarem pela fase S, esse material genético vai ser duplicado. Então, a célula já inicia o seu processo de meiose com o seu material genético duplicado. Como eu falei para vocês, para a meiose nós temos 2 etapas. Nós vamos estudar, como eu falei, a meiose 1 e a meiose 2. Tendo uma visão geral, o que é que acontece na meiose 1? A célula é dividida, formamos aqui 2 células, cada uma com 2 cromossomos. Na meiose 2, essa célula cada uma delas passa por divisão e vai formar agora no final 4 células, só que com cromossomos simples diferente dos cromossomos que nós encontramos aqui no início da divisão celular, ok? Então, já entrando nas suas fases, estudando agora de início a meiose 1, a primeira fase eu chamo de prófase 1, que é que nós vamos encontrar na maior etapa da meiose. Nós vamos encontrar a condensação dos cromossomos, a formação das fibras do fuso, o desaparecimento do nucleolo, o desaparecimento da carioteca, e o ponto que mais chama a atenção, galera, é o processo de crossover, também chamado por muitos de recombinação ou de permuta. Então, o que vai caracterizar realmente esse processo, né, de prófase 1 é o famoso crossover. Então, a prófase 1 ela é dividida em subfases, nós temos 5 e eu vou aqui passar um pouquinho por cada uma delas com vocês. Então, as 5 subfases são essas: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese. Então, o que é que acontece na fase de leptóteno? Ocorre a condensação dos cromossomos.
Na fase de zigóteno, esses cromossomos começam as sinapses, então eles começam a ficar pareados pelo um complexo chamado sinaptonêmico. Na fase de paquíteno, uma das fases mais importantes, porque é nessa etapa, é nessa subfase que eu vou encontrar o famoso crossing over, eu vou encontrar a famosa permuta. Então, aqui os cromossomos irão trocar material genético. Seguindo a fase de paquíteno, seguindo essa subfase, nós vamos encontrar o diplóteno. Então, o que é que vai caracterizar essa subfase? O aparecimento dos quiasmas. Na verdade, aqui os quiasmas começam a ficar bem visíveis. Esses quiasmas são os pontos de encontro, de permuta, de crossing over. Então, um fato importante eu coloco para vocês agora. Galera, as mulheres conseguem fazer muito mais crossing over, conseguem fazer muito mais recombinação do que os homens. E para fechar as subfases da prófase 1, nós temos a diacinese. Então, a diacinese é uma subfase onde nós vamos encontrar o desaparecimento, a fragmentação da carioteca. E um ponto também bastante falado aqui da diacinese é que os cromossomos eles já começam a ficar mais separados, começam a ficar mais afastados um do outro, visto que o processo de crossing over já aconteceu. Então, seguindo as etapas da meiose 1, como nós já falamos da prófase 1, agora nós vamos falar da metáfase 1, que é a etapa, galera, onde nós vamos encontrar os cromossomos mais condensados. Esses cromossomos adquiriram o grau máximo de condensação. Então, se nós fôssemos aqui aplicar uma substância chamada de colchicina e parar a divisão celular com a ajuda de um aparelho lógico, nós conseguiríamos visualizar melhor esses cromossomos. É também nessa etapa de metáfase 1 que nós vamos ter as fibras do fuso aqui sendo ligadas aos cromossomos. E um detalhe, olha aqui o que caracteriza também a metáfase 1. Os cromossomos, eles ficam pareados no centro da célula, diferentemente da mitose. Lá na mitose, os cromossomos ficavam alinhados. Aqui não, os cromossomos homólogos ficam pareados no centro da célula. Entrando na etapa de anáfase 1, nós vamos ter uma redução das fibras do fuso, um encurtamento dessas fibras do fuso. Nós vamos ter também, galerinha, a separação dos cromossomos homólogos. Aqui todo o cromossomo ele vai ser puxado para o polo, diferentemente da mitose, onde só o que era puxado era cromate de irmã. Então, separação dos cromossomos homólogos acontece na etapa anáfase 1 da meiose 1. Cada cromossomo homólogo será levado para um dos polos da célula e olha um ponto muito importante, não vai haver duplicação de centrômero porque a minha intenção não é puxar cromate de irmã. E galera, o número de cromossomos permanece o mesmo do início da divisão celular. Já entrando na última etapa da meiose 1, já falando para vocês agora sobre a telófase 1, nós vamos encontrar muitos pontos diferentes, na verdade, pontos contrários da prófase 1. Então, aqui, os cromossomos começam a se descondensar, eles começam a ficar mais finos, já que o processo de crossing over já aconteceu, esses cromossomos eles podem voltar ao seu normal, né? Eles podem aí agora ter a função de produzir o seu RNA, de produzir proteína. Aqui vai acontecer, galera, a fragmentação das fibras do fuso. Se as fibras do fuso já fizeram o seu papel, já puxaram os cromossomos, aqui essas fibras agora começam a desaparecer. Vai acontecer também o reaparecimento do nucleolo e reaparecimento da carioteca. A carioteca volta, visto que os cromossomos já foram movimentados dentro da célula.
E um ponto importante, na prófase 1, eu tinha lá crossing over. Aqui o que caracteriza a telófase 1 é o processo de citocinese, que significa divisão do citoplasma. Aqui nós vamos ter a divisão do citoplasma por um anel contrátil, formado, repleto de proteína actina, repleto também de proteína miosina. E um detalhe, as células filhas geradas, essas duas células formadas aqui no final da meiose 1, elas entram em intercinese e não ocorre duplicação de material genético. Então, galera, eu trago para vocês aqui uma palavrinha nova, intercinese. É um período entre a meiose 1 e a meiose 2. Nós não vamos ter intérfase para material genético ser duplicado. Então, o que nós temos é uma intercinese. Falando em meiose 2, a meiose 2 é muito parecida com mitose, mas tem um ponto que aqui nós podemos diferenciar. Lá na mitose, os cromossomos eles não fizeram crossing over. Aqui na meiose, lá na meiose 1, os cromossomos já fizeram crossing over. Então, eles já entram na meiose 2 com as suas cromátides irmãs. Estou até aqui circulando para vocês a célula. Então, eles já entram na meiose 2, lá na etapa de anáfase 2, com as suas cromátides irmãs já tendo aí um pouco do seu material genético aí modificado, né? Eles trocaram material genético com outros cromossomos. Então, um ponto muito importante. Na meiose 2, nós não temos todo o processo sendo igual a uma mitose, porque os cromossomos da meiose 2, eles já passaram pelo processo de crossing over, já passaram por uma permuta. Então, para finalizar, galera, eu trago para vocês esse gráfico. Então, o que é que nós encontramos nesse gráfico? Nós encontramos o processo de meiose 1 e meiose 2, e aqui nós encontramos a quantidade de material genético que nós encontramos no processo, tá? Então, como vocês são sabedores, como eu expliquei lá no início, antes de qualquer divisão, nós temos o período de intérfase. Então, analisando aqui a intérfase, fase G1, S e G2. A fase S ocorre a duplicação do material genético. Então, a célula já entra na divisão propriamente dita com seu material genético duplicado. Na etapa de anáfase para telófase, vai haver aqui uma redução na quantidade de material genético. Quando chegar na anáfase 2 para telófase 2, vai acontecer novamente mais uma redução na quantidade de DNA, na quantidade de material genético. Então, só fazendo comparativo, lá naquela imagem que eu coloquei lá no início, a célula iniciava o processo com seus cromossomos duplicados e termina o processo com cromossomos simples, tá bem? Então, não confundam quantidade de DNA com quantidade de cromossomos formados no final da meiose. Então, galera, alguns pontos importantes, né? Fazendo um comparativo entre meiose e mitose, agora eu coloco para vocês. Na mitose, nós temos apenas uma divisão celular. Na meiose, nós temos duas. Com a mitose, nós conseguimos formar 2 células. Com a meiose, nós conseguimos formar 4. Na mitose, as 2 células formadas, as 2 células filhas, elas apresentam o mesmo material genético da célula mãe. Já na meiose, não. As 4 células filhas formadas apresentam material genético diferente da célula mãe. A mitose é uma divisão equacional e a meiose é caracterizada por ser uma divisão reducional. De quê? De material genético. Agora, galera, nós já estamos aptos a resolver aí algumas questões de mitose e a resolver também as questões de meiose, tá bem? Então, até uma próxima aula.